Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma aula aqui no nosso Redação Enem na Mosca, não é isso? Você viu na primeira aula uma aula sobre introdução de como deve se começar a redação, né? A questão de que deve ser uma coisa breve para apresentar a tese, certo? E eu disse naquela aula que a tese seria sustentada por meio da argumentação. E é justamente nisso que vamos falar nessa aula. Eu quero dizer a vocês que essa aula vai ser dividida em 2 vídeos para não ficar uma coisa cansativa, maçante, né? Para você poder estudar numa boa, beleza? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Você apresentou lá na introdução, lá na tese, uma ideia sua, certo? Se você é a favor, se você é contra, né? Você afirmou que você é contra tal coisa, você afirmou que você é a favor de tal coisa. Beleza, uma introdução breve, curta. Tese apresentada? Agora vamos justificar essa tese. Você vai colocar nessa parte os porquês de você ser a favor, de você ser contra, de você ser isso, de você ser aquilo. Uma coisa a gente tem que deixar claro. Essa parte da argumentação da redação, também conhecida como desenvolvimento, é uma parte crítica, né? Por quê? Porque é a hora, meu camarada, minha camarada, que você vai ter que mostrar que veio. Você não vai ter que colocar... Aliás, você não vai colocar coisas à toa. Você não pode dizer que você é a favor de tal coisa porque sim, porque eu acho, porque é legal. Não. Você vai ter que justificar com argumentos, com dados e por aí vai. Certo? Se você for ver a definição de argumentar, argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, que comprovem uma tese. Ou seja, você com argumentos lógicos, concretos, você vai justificar aquilo que você pôs na introdução. Por que você é a favor? Por que você é contra? Por que isso? Por que aquilo? É nesse momento que você apresenta a justificativa por ter escolhido percorrer tal caminho num sentido de justificar algo. Certo? A argumentação, ela tem de várias maneiras. Você tem uma argumentação histórica, você tem argumentação de autoridade, uma argumentação de prova concreta, que muitas vezes justifica o argumento histórico e por aí vai. Nessa aula, nós vamos verificar a questão da argumentação, de como você vai utilizá-la dentro da redação, certo? Para justificar a sua tese, como eu já falei 500 vezes. Então vamos agora para a nossa redação. Fiz no primeiro parágrafo a tese, apresentando a minha ideia central, certo? Eu sou contra, eu sou a favor. O segundo parágrafo, você necessariamente, você obrigatoriamente vai tratar de uma argumentação histórica, certo? E por que uma argumentação histórica? Porque você vai estabelecer, meu camarada, uma relação de causa e consequência dentro do texto. Como assim? Quando você pega e se depara com um tema lá da redação, você está se deparando com uma consequência. Vou dar um exemplo aqui. Você pega lá o tema do ano passado do Enem, que foi medidas para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então você tem um problema, que é a questão da intolerância religiosa. Esse lance da intolerância religiosa é uma consequência. É uma consequência de uma causa lá atrás. Por quê? Porque as coisas não são do nada. As coisas não acontecem por acaso. Se você observa hoje, por exemplo, a desigualdade social que existe no país, ela tem uma razão, ela tem uma causa. Então a desigualdade social, ela é uma consequência. Se ela é uma consequência, você deve buscar mostrar para o corretor que você domina a razão daquilo existir. Você entende que aquela consequência teve uma causa. Por isso que você começa a sua redação com a argumentação histórica, certo? Você necessariamente, no segundo parágrafo da redação, você trata de um tema histórico. Vamos ver aqui que nós temos. E se você não souber, porventura, o que colocar, né? Ai, professor, pô, lá na hora, como é que eu vou saber um bagulho da história lá que aconteceu com os caras, não sei o que, não sei o que. Pô, meu camarada, você tem que
se virar na hora, não é verdade? Então, primeiramente eu dou uma dica. Quando você estiver aí na escola, no cursinho ou estudando em casa, preste muita atenção e dê muito valor nas aulas de história, de filosofia e sociologia. Por quê? Porque ali você vai absorver dados, fatos e informações que podem servir de um grande subsídio na sua redação. Meu amigo e minha amiga, a aula de história vai servir para turbinar a sua argumentação, certo? Voltando lá ao exemplo da questão religiosa do ano passado, né, sobre a intolerância religiosa, que é uma consequência de uma causa, qual é a causa disso? Se a gente voltar lá atrás, nós vamos ver que nós tivemos um grande período da história brasileira que foi a escravidão. Dos 500 e tantos anos que nós temos aí, né, você pega aí mais de 300 anos, quase 400, foi de escravidão. Então, o fato do negro ser livre dentro da nossa sociedade, em termos históricos, é algo muito recente. Então, as marcas daquela época terrível da nossa história que foi a escravidão, ainda estão presentes no nosso dia a dia. E uma consequência desse fato é o lance de nós não aceitarmos muitas vezes elementos da cultura negra. A gente vê com maus olhos. Quando o samba surge lá no início do século XX, foi visto com maus olhos. Por quê? Porque era coisa de negro. Essas coisas de preto não presta, não sei o que, não sei o que. Era a visão racista que predomina até hoje. E onde a gente vê muito isso? Na questão da intolerância religiosa. Principalmente com religiões de origem africana. Não que um evangélico não sofra um baita preconceito, principalmente naquele lance, né? Todo evangélico é safado, é todo ladrão, só pensa em dinheiro. E a gente sabe que não é todo evangélico que é assim. Existe uma parte que pode até ser, certamente, como em toda religião. Não é verdade? Então o evangélico sofre preconceito sobre alguns aspectos. O praticante de Umbanda e Candomblé também sofre, o praticante de uma religião oriental também, por aí vai, né? A gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Então, voltando aqui à nossa questão da argumentação, vamos pegar então esse lance da história e usar ao nosso favor dentro da argumentação da redação. Então, voltando, momento vestibular. Atenção! O segundo parágrafo da redação deve, obrigatoriamente, tratar do percurso de uma argumentação histórica. Situar o corretor dentro da questão de causa e consequência. Estamos tratando, quando a gente trata um tema da redação, a gente trata de uma consequência. Então vamos apresentar ao corretor da redação as causas dessa consequência. Eu falei em algum momento aí agora há pouco sobre, e se eu não souber lá na hora precisamente o que fazer, como é que eu me viro? Vou dar um exemplo aqui. Né? Vamos pegar, por exemplo, aí um tema atual, que pode até ser o tema do vestibular esse ano, que é a questão da legalização dos jogos de azar no Brasil. Certo? Aí você se pega, putz, mas como é que eu vou situar isso na história? De uma maneira simples, olha, e eu não vou falar nada de dados, de nomes, né, datas específicas e por aí vai. Vamos pegar, por exemplo, que a questão do hábito das pessoas jogarem vem de muito antes. Há quantos anos existe o baralho, o tabuleiro de xadrez? Fora aquelas competições que existiam na Roma Antiga, de desafios no Coliseu, né? Gladiadores contra leões, contra não sei o que, bababá. Aí, não é uma informação histórica? Quer ver outro exemplo? Também o jogo do bicho, né? Há quantos anos? O jogo do bicho é centenário, certo? Então veja bem, eu poderia começar essa questão da legalização dos jogos no percurso histórico dizendo: o jogo sempre fez parte da rotina do ser humano. Seja de maneira legal ou ilegal. Seja por meio de um jogo inocente ou de um jogo voltado a grandes ganhos, né? Ou a grandes perdas. A presença do jogo na sociedade movimenta paixões e ódios há milhares de anos, ou há centenas de anos. Ponto. Acabei a minha argumentação histórica. Peraí, uma argumentação mais ou menos, né? Não foi aquela argumentação histórica. Mas não deixou de ter a sua verdade, não deixou de situar
a questão do problema, porque assim, se há prática de jogos de azar no Brasil, isso significa que lá atrás já se jogava, esse hábito foi desenvolvido lá atrás. Você mentiu na sua argumentação? Claro que não. Tudo bem, você não especificou datas, não deu nomes de períodos e fenômenos históricos? Beleza, mas você falou algo a respeito da história do jogo na humanidade, certo? Você não mentiu, você situou dentro da argumentação, você deu validade àquilo que você estava falando. Tudo bem? Então, finalizando aqui nossa aula, finalizando aqui esse momento do nosso curso de redação. Não se esqueça, você que está se preparando para o vestibular de uma maneira séria, de uma maneira concentrada em passar, esse curso aqui se destina a você, certo? Então nós tratamos na aula 1 de como começa a redação, vamos trabalhar nessa aula 2 e 3 a questão da argumentação. Nessa aula 2 particularmente, a questão do percurso histórico. Então o segundo parágrafo da redação você começa necessariamente com a questão do percurso histórico, argumentando com dados e informações da história o porquê daquele fenômeno que está sendo discutido naquela redação, naquele tema, acontece ou aconteceu, porque que ele vem se desenvolvendo e por aí vai, certo? Terceiro, esse argumento serve para estabelecer uma relação de causa e consequência, lembrando que quando você trata um tema, você trata uma consequência, então você vai apresentar a causa, você mostra para o corretor que você é um cara consciente, um cara que entende as relações, certo? Se há um problema, ele tem uma origem, e se tem uma origem, ele chega naquilo, você pode também possivelmente apontar um possível desdobramento para aquilo. Beleza? Então, finalizando essa aula, na próxima aula, clique no link aí ao lado, nós temos aí, acho que agora é a aula 3, que vamos falar de alguns estilos de argumentação também para você usar, além do histórico, certo? Canal Redação Enem na Mosca, o e-mail está embaixo, para você entrar em contato, mandar suas dúvidas, sugestões, críticas, sugerir temas de redações que possam ser trabalhados aqui, beleza? Vamos para a próxima aula, não vamos perder tempo, porque a concorrência é feia, o negócio é louco e você precisa estar tinindo no momento da prova, beleza? Até a próxima, vamos que vamos, hein? Não vamos parar por aqui. Valeu!